Bom dia a todos, bem-vindo ao Ponto do Crochê. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês alguns fios de malha que eu trabalhei e vou procurar passar para vocês a minha experiência. Se alguém tem uma experiência bacana também aí com fio de malha, deixa aí nos comentários, tá? Vamos começar então. Então, uma escolha certa vai deixar o nosso projeto bem bonito. Então, vocês reparem que dependendo do fio de malha que a gente usa, a gente tem uma textura diferente da nossa bolsa. Então, você vê assim, duas bolsas, né, feitas com fio de malha, totalmente diferente. Então, olha as bolsas aí, essa aí feita com a multitécnica, ela já tem uma característica diferente das outras linhas. E eu vou falar um pouquinho de cada um. Tem várias marcas. Primeiro, um fio de lycra. Então, repara que nós temos um fio de lycra com uma espessura. Aqui a gente tem um fio de lycra, né, com uma espessura bem fina, com uma certa elasticidade, tá? E esse fio de lycra aqui, quando a gente trabalhar, a gente não pode esticar. Então, ele dá uma peça bem delicada. Então, não sei se vocês lembram, né, da bolsa que eu fiz e que é esse pontinho aqui que esse fio de malha faz. Então, a bolsa, ó, tá vendo? Ela tem uma elasticidade, ela fica bem delicada, ela não fica muito pesada, porque ela tem essa flexibilidade e o fio é fino. Então, na hora que a gente for escolher, a gente tem que saber qual é o nosso projeto. Se o nosso projeto é um projeto que a gente deseja fazer uma coisa mais bruta ou uma coisa mais delicada. Então, um outro problema do fio de malha é o peso. Então, quanto mais grosso o nosso fio e quanto mais o ponto que a gente utiliza, ele gasta mais fio, então mais pesada fica a nossa bolsa. Então, a gente tem que trabalhar as nossas bolsas de malha também, quando a gente usa um fio mais grosso, com um ponto bem básico, um ponto que não vai gastar muita linha, porque quanto mais linha a gente gasta, mais pesada a nossa bolsa fica. Então, a gente tem que escolher. Então, os nossos fios mais finos, de lycra, que é um pouco mais leve, eles podem fazer as bolsas maiores, tendo cuidado que a bolsa também vai ficar com elasticidade. Então, se a gente fizer uma bolsa muito grande, botar muito peso, ela vai deformar. Então, o fio de lycra é um fio interessante, mas ele não vai servir para todos os nossos projetos. A gente tem que escolher. Nós podemos escolher também um outro fio que é de algodão. Esse fio de algodão, tá vendo? Ele é um algodãozinho bem fininho. Ele é bem quase do tamanho um pouquinho maior aqui, ó, do tamanho do nosso fio de malha, só que ele é bem macio e ele dá um trabalho bem interessante, porque ele vai na nossa bolsa, ele vai deixar a nossa bolsa um pouco mais leve e também vai deixar a nossa bolsa um pouco mais delicada. Então, ele é ótimo para fazer bolsas médias, carteiras. E a gente repara aqui, olha, um outro fio de malha, que esse daqui nem marca tem, é Resto Texto, e eu acho que é da Trapilho Malha, acho que é Trap Malha, eu não tenho certeza. Mas repare o tamanho dessa malha, né? A espessura, olha a diferença, essa aqui é do Tear Nobre, olha a diferença. Dá quase 3 dessa daqui. Então, quando a gente vai trabalhar com essa linha, essa malha muito grossa, a gente tem um trabalho mais bruto e duro. Então, aqui eu trabalhei um pedaço com ela, só para vocês terem ideia. Olha a diferença de trabalhar com essa malha e olha a diferença de trabalhar com a malha mais fina. Então, assim, é outro tipo de trabalho, é outra coisa, não tem nada a ver. A gente pensa que tá usando coisas diferentes. E essa malha aqui, essa aqui, ó, tem flexibilidade. Essa daqui também tem flexibilidade, mas ela é mais dura. Então, ela dá um trabalho mais bruto. Ah, eu posso fazer bolsa com ela? Fica interessante fazer bolsa com ela? Fica interessante. Mas fica mais interessante a gente fazer um cesto
porque um cesto a gente tem essa estrutura e esses fios mais grossos vão ajudar essa estrutura do cesto. Mas para fazer uma bolsa, só se for uma carteirinha bem pequena, uma clutchzinha pequena com um ponto básico, para que a gente possa aproveitar a beleza do fio, né, a espessura do fio num trabalho, mas sem deixar a bolsa muito pesada, a bolsa muito grande, porque aí vai incomodar o peso. Já essa linha aqui, esse fio de malha, por ele ser tão macio, ele já dá essa flexibilidade, é um fio ótimo para você trabalhar. Então, se vocês forem, ó, esse aqui é o tubo círculo, vou abrir aqui só para vocês verem a espessura desse fio. E aí a gente tem que escolher o fio de acordo com a nosso projeto. Vou tirar aqui. Difícil. Vamos ver. Pronto, tirei. Então, olha, repare, esse daqui é o tubo. Vou abrir aqui pra vocês. E vamos ver, ó. Olha o tamanho desse fio. Aqui. E olha esse daqui da trap malha, ó. É quase a metade. Então, esse fio aqui, ele é um fio mais grosso. O que que eu faço? Quando eu quero fazer uma bolsa desse fio, e ele também, ele é mais de algodão do que esse daqui é uma malha mais fininha, então ele já pesa por si só. A gente corta aqui no meio, dá um trabalhinho, já fiz aí alguns projetos aí que eu usei os fios da Euro-Roma, que às vezes são um pouquinho mais grossos, Eco-Roma também, e eu corto aqui no meio. Dá um trabalho, mas fica uma bolsa mais delicada, porque esses fios grossos assim, eles não servem pra gente fazer uma bolsa muito grande. Eles só servem pra gente fazer uma clutch pequena, uma bolsinha pequena, e mesmo assim ela vai ficar mais encorpada, mais durinha e menos flexível. Então a gente também tem que escolher. Esse aqui, olha, eu tenho, esse aqui também é aquela ecomalha, né, da Euro-Roma, e é um fio de malha legal para, olha, ótimo para fazer cesto, o cesto fica bem estruturado, bem legal. Ele é um fio de algodão e também, ó, ele tem quase a mesma espessura do tubo, ó. O tubo ainda é um pouquinho maior. Então, esses aqui também, eu já usei esse fio para fazer uma bolsinha e eu também cortei ele no meio. Porque quando a gente corta, ó, a gente tem esse fio aqui mais delicado, um pouquinho menor. E aí, é difícil cortar? É chato cortar? Mas dá um trabalho, um resultado final bem melhor. Então, assim, na escolha do fio, a gente tem que escolher que tipo a gente quer. Por exemplo, essa bolsa aqui é do Tear Nobre, né? É um fio de malha, igual a esse fio aqui, é bem parecido, da mesma marca, só que esse aqui é de lycra e esse aqui é de algodão. Dá um trabalho muito legal, olha só que trabalho bonito para fazer bolsa. Então, ele fica com aquela estrutura grossa, rústica, mas não mais leve, porque o fio é mais leve e fica bem interessante. Entendeu? Então, eu gosto muito, eu nem tenho encontrado muito essa linha, mas quando a gente encontra, a gente tem que comprar. Essa daqui é a última que eu comprei, da Trap Malha, que eu gostei muito. Vou lá comprar mais, porque ela deixou o trabalho que eu fiz com ela, vou mostrar pra vocês. Foi um trabalho bem bonito. Olha, eu trabalho com essa Trap Malha, a bolsa, ela fica com flexibilidade, né, macia, mas ao mesmo tempo ela tem uma regularidade e o ponto fica bem interessante. Sem contar, né, gente, que esses fios, às vezes, como eles são resto têxtil, eles às vezes vêm irregular. Então, esse aqui, ó, tá cheio de pontinho. Para trabalhar, às vezes, a gente não aparece, mas se aparecer, a gente tem que cortar. Então, ou às vezes ele tá mais fino, às vezes ele tá mais grosso, pra gente ter um trabalho final legal. Bom, então assim, os fios da Euro-Roma, eu acho eles bonitos, eles são, na maioria, de algodão. Quando eles são muito largos, eu corto pela metade.
Os fios Guarani também, eles são bem grandes também, às vezes são irregulares. Eu também, para fazer bolsa, eu corto eles na metade, porque eu não gosto daquela bolsa muito pesada. E aí, quando eu vou escolher os fios, eu prefiro escolher esses fios mais finos, tá? Porque esses já não preciso cortar, já não me dão muito trabalho. E eu acho que o trabalho fica mais interessante. Então, aqui, olha, ó, esse fio aqui já é diferente, tá vendo? Ele é a mesma marca desse fio, só que a malha já é diferente. Então, não adianta eu falar pra vocês, olha só, vocês compram essa marca. Porque a gente chega lá, a gente encontra diferença de fio, porque é resto texto, na mesma marca. Outro fio que é bem interessante, né? Que eu já fiz algumas bolsas pra vocês, é o fio da Multitécnica. Então, esse fio da Multitécnica, qual é a vantagem dele? Ele é um fio regular, tá vendo? Ele é todo cortado regular. Ele não enrola, então o trabalho dele também fica um pouquinho diferente dos trabalhos de malha, porque é difícil a gente trabalhar nele aqui, enrolando ele aqui, para que o trabalho fique bem interessante. Então, assim, mas qual é a maior vantagem para mim? Em termos de custo, ele é um pouquinho mais caro, porque ele custa em média R$16, a gente tem que pedir pelo site da Multitécnica, e ele tem um rolinho, se não me engano, com 275 gramas, que dá uma quantidade menor. Só que ele é mais leve. Mas como ele é mais leve, a metragem dele é um pouquinho maior comparada com outros fios. Mas mesmo assim, o custo fica um pouquinho maior. A única vantagem, como eu falei para vocês, é tornar a bolsa um pouquinho mais leve. As pessoas falam, mas eu não faço bolsa de malha porque fica muito pesada. Lógico, se fizer com esse fio muito grosso, realmente fica muito pesado. Então, quando eu vou fazer uma bolsa grande, o que eu faço? Eu utilizo esse fio da Multitécnica, porque ele é mais leve. Gasta mais, encarece um pouquinho mais, mas é mais leve. Então, repare aqui, ó. Ele é bem regular e ele deixa um trabalho bem mais interessante. E aqui, né, a bolsa que eu já ensinei, é uma bolsa grande e ela fica bem mais leve do que a bolsa feita com fio de malha comum. Então, para finalizar, né, a dica que eu dou para vocês primeiro, observe o fio, veja a espessura do fio, vê se o fio tem elasticidade ou não, vê se o fio é duro ou macio, né? Quanto mais macia a malha, quanto mais macia a lycra, mais delicado vai ficar o nosso trabalho. E a espessura é o que mais conta, e ver o peso. Qual é o peso em relação à quantidade de metros que tem o nosso fio? Porque quanto mais metros tiver com menor quantidade de peso, melhor, porque esse fio é mais fino e ele é mais leve, né? A malha é mais a malha é mais leve, o lycra é mais leve do que um fio que você vai comprar uma quantidade menor. Então, essa é a dica que eu dou para vocês e espero que vocês tenham gostado. E a gente tem vários tipos de fio, não dá pra gente falar de todos, então a gente tem que escolher eles mesmo pela espessura da malha e pela flexibilidade, maciez do fio para ter o nosso projeto. Cestos, eu recomendo que vocês façam com fio mais bruto, né? Porque ele já dá uma estrutura no cesto. Então, facilita muito fazer um cesto com fio. Se a gente faz um cesto com esse fio bem molinho, a gente acaba tendo que estruturar o cesto, porque não fica bom. Mas já para bolsa já fica legal, tá? Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.